você vai umas perguntas e outras respostas que não necessariamente Coisa muito clara vêm, e isso passa para a comunidade de um jeito que gera todo esse engajamento. Isso aí é crença, isso aí é fé, isso aí é teologia. Olá, Ibabe, olá pessoal. A gente está aqui mais uma vez para gravar a playlist Mulheres e Teologia. Estamos recebendo convidadas muito especiais que eu vou apresentar para vocês. E o tema do nosso podcast hoje é Gênero e Relações Étnico-Raciais. É um tema muito importante para a nossa comunidade. Eu sou a Mariane Tavares, sou professora facilitadora no Vida e Missão, que é o nosso curso teológico. E para introduzir esse papo com vocês, eu quero apresentar a Simone dos Anjos e a Denise Clésia. Estou muito feliz com a participação de vocês, porque esse encontro está acontecendo e que as pessoas vão poder ouvir a gente conversar um pouco. E para apresentar cada uma delas, né, eu começo com a Denise, que é mulher negra e nordestina, psicóloga e psicanalista, bacharel em psicologia pela Universidade de Brasília, especialista em psicoterapia psicanalítica e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, psicóloga da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro fundadora do coletivo Café Borromeano e co-idealizadora da SCAP, Clínica de Psicologia e Psicanálise. E a Denise, durante as pesquisas dela, tem investigado as relações da clínica com as questões étnico-raciais. A Simone é cientista social, mestre em educação e doutoranda em antropologia. Ela se graduou em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, então já temos aqui algo em comum, né? Porque eu também me graduei na Unifesp, ela também, todo mundo já passou, já tem um pezinho lá, Pela Federal de São né? Paulo. Sim. Durante a graduação, ela desenvolveu pesquisas na área de ensino de sociologia em uma perspectiva antropológica. É mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tendo como enfoque de pesquisa a relação entre antropologia, educação e a diversidade. Atualmente, ela é doutoranda em antropologia pela FEFELESH, USP, desenvolvendo pesquisa sobre a relação entre negritude, igreja evangélica e gênero, e ela integra a rede de mulheres negras evangélicas. Então, muito obrigada, queridas, por estarem aqui. Eu deixei de falar alguma coisa que vocês queiram complementar sobre a formação de vocês, trajetória de vocês? Eu sou mãe, né, de 2 crianças, o Bernardo com 11 e a Nina com 7. Eu acho que esse hoje é meu principal desafio, criar 2 crianças e ainda mais um casal, né, numa sociedade onde que o gênero traz privilégios, né? Então, eu sempre digo que muitas das minhas reflexões sobre gênero, hoje, eles mudam a partir do momento que eu educo um menino e uma menina, né? Nesse mundo que a criança, antes de ser criança, de ter nome, de nascer, as pessoas já revelam o gênero no chás, né? Então, acho Sim. que isso é importante as pessoas saberem. Eu adorei esse comentário, porque é uma coisa que eu penso assim, gente, qual que é o sentido? Nada contra. Acho que cada um Sim. educa seus filhos. Mas sempre que eu vejo o chá revelação, eu fico, gente, quando isso surgiu? Da onde? Por quê, né? Enfim. Bom, quero começar, eu sim, preparei um roteirinho aqui, né? Acho que tem questões que são muito importantes que a gente precisa conversar. Não significa que a gente vai ficar preso a ele, né? A conversa aqui é livre, assim, a gente vai passar por temas muito importantes. Mas para começar, né? Uma pergunta bem introdutória mesmo. O Gilberto Freire, né, que acaba sendo referência para muitas pesquisas sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje, retrata as relações sociais entre brancos e negros no Brasil. E esse autor mostra em sua obra que as mulheres negras geralmente eram escravas, domésticas, amas de leite dos filhos brancos de seus senhores, além de serem usadas como objeto sexual e, assim, muitas vezes eram estupradas, né? Isso é uma realidade constatada, comprovada. E nessa época, pode-se dizer que houve uma institucionalização até do racismo a partir da ciência com base na eugenização. Além disso, esse contexto histórico carrega suas heranças até hoje.
Então, para começar, como que vocês descreveriam a vida da mulher negra atualmente? É uma grande É uma grande pergunta. pergunta, sim. Vamos lá, né? Eu acho que, assim, é muito interessante a gente pensar Gilberto Freire, porque eu acho que hoje Gilberto Freire, ele é colocado em perspectiva, né, nos estudos mais recentes sobre relações étnico-raciais. O Gilberto Freire, ele foi aluno de de Franz Boas, né? Acho que é Franz Boas, gente, posso estar errada com o nome, deixa eu só ver aqui. É Franz Boas mesmo, os antropólogos não me matem. O Boas, ele foi basicamente o cara que fundou uma escola de antropologia, que é a escola culturalista. Então, esse determinismo biológico, né, que até então acho que era mais comum nas ciências, que até não tinham muitas divisões, eles começam a perceber o quanto a cultura, ela também influencia no modo que as pessoas se socializam. E Gilberto Freire, sendo um aluno da antropologia culturalista, ele começa a discutir essa questão das relações raciais no Brasil. Mas ainda numa perspectiva muito... que a grande crítica de Gilberto Freire é a romantização. Embora ele descreva, né, acho que a frase mais emblemática desse livro, e que é muito dura para as mulheres negras ouvirem, é que as mulheres brancas eram para casar, as morenas para namorar e as negras retintas para trabalhar, né? Essa é uma das frases mais duras que as mulheres negras escutaram, assim, a partir do entendimento dele, de um homem branco, né, da sociedade e das relações sociais negras. Então, as grandes críticas que ele vai ouvindo é justamente isso, que ele parece propor que houve um momento de escravização e de sofrimento, mas que posteriormente essas tensões foram se apaziguando. E aí ele é um dos fundadores do pensamento da democracia racial. Né? Então, a partir da sua provocação, né, eu falo assim, o que é ser mulher negra no Brasil? Né? Ser mulher negra no Brasil é estar na base de uma sociedade que não fez as pazes com o passado. Então, eu acho que é muito importante ainda, sobretudo nós, né, que estamos no contexto evangélico, sou presbiteriana, não sou batista, mas acho que a gente participa dessa mesma fé, dessa mesma espiritualidade, né? Então, nos meus estudos sobre relações raciais e gênero, o que eu tenho percebido é que, enquanto igreja, né, eu vou falar depois de uma mulher evangélica, eu quero ser uma mulher negra evangélica, né, porque eu acho que, primeiro, as experiências de mulheres negras são múltiplas. Eu aqui não posso falar da experiência de uma mulher negra de terreiro, por exemplo. Ou não posso falar da experiência de uma mulher negra católica. Ou não posso falar da experiência de uma mulher negra sem religião. Eu acho sempre importante colocar que eu sou uma mulher negra, que está no doutorado, que os meus pais conseguiram possibilitar para mim o estudo com muito, muito sofrimento, aquela coisa de família pobre, mas eu acessei o estudo, fiz universidade pública. Então, eu acho que é importante a gente demarcar isso, né? E eu acredito que nós, enquanto igreja, né, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar que enquanto nós não assumirmos que nós temos culpa, e eu não estou falando nós individualmente, nem pessoas brancas individualmente, mas a instituição, igreja, tem culpa no que aconteceu nos 300 anos de escravização do Brasil, a gente nunca vai poder ter uma experiência plena de ser mulher negra com dignidade. A gente sempre vai ter essa experiência de ser uma pessoa de segunda categoria, porque a gente releva coisas que nos afetam até hoje, né? Então, quando você pensa que eu na universidade, né? E aí já passa a bola para Denise. Eu na universidade sou doutoranda, e não que isso seja muito melhor que outras pessoas que têm outras profissões e outros exercícios e tal, mas as pessoas me confundem constantemente com copeira, com faxineira. Então, ser mulher negra no Brasil, numa sociedade que não fez as pazes com o passado, que não pediu perdão pelos seus pecados, no caso de nós evangélicos e cristãos, e que não tem políticas reparatórias efetivas, que são políticas reparatórias ainda muito pequenas perto da reparação que a gente precisa, é ser uma pessoa que o tempo inteiro vai ser colocada numa outra categoria. E isso dentro da igreja reflete muito, assim, né? Porque por mais que a gente entenda que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós somos amados, que Jesus morreu por todos nós,
inevitavelmente, quem limpa o banheiro, na maioria das vezes, são as mulheres negras. Quem é o porteiro, a maioria das vezes, são as mulheres negras. As mulheres negras são as que menos são ordenadas ao pastorado, nas igrejas que ordenam. Muitas igrejas nem ordenam mulheres, né? Então, a gente nem entra nesse mérito, mas nas que ordenam, as mulheres negras são em número muito menor. Então, geralmente, as mulheres negras estão na área de serviço da igreja. Raramente nós estamos na área de educação. E quando estamos na área de educação, é na educação infantil, que a igreja também não valoriza como deveria valorizar. Então, todo esse universo do cuidado, ele está muito presente na vida das mulheres negras dentro da igreja e fora. Então, babá, cozinheira, faxineira, por quê? Se hoje a gente tem a maioria das mulheres, seja dentro da igreja ou em outros lugares, que fazem esses serviços mal remunerados, ou muitas vezes nem remunerados, é uma relação direta com a escravização. Então, as mulheres mucamas, hoje, elas não têm esse nome, mas são as empregadas domésticas, que são mal pagas. São as faxineiras, que são mal pagas, as diaristas, as babás. E dentro da igreja isso se reproduz, porque a igreja é sociedade. Então, geralmente, as mulheres negras dentro da igreja, sobretudo as que não tiveram acesso à educação, elas nunca são colocadas naquele lugar de poder ensinar a sua experiência em relação à sua espiritualidade, o seu conhecimento sobre Bíblia, o seu conhecimento sobre Deus. Esses conhecimentos nunca são valorizados. É valorizado, nossa, ela faz uma feijoada ótima, nossa, ela cozinha muito bem, a comida dela é ótima, tia fulana, tia beltrana, mas o quanto isso também não desumaniza outras áreas que essa mulher também tem, né? Então, eu acho que ser mulher negra no Brasil hoje é estar constantemente brigando com um passado que reflete ainda hoje e que não foi feitas as pazes, não foi pedido perdão, não foi feita a reparação, né? Então, enquanto isso não for feito, a gente ainda não vai ser visto integralmente como pessoas e como cidadãos brasileiros, como membresia da igreja. A gente sempre vai estar colocado nesse lugar aí de segunda categoria ou de menos importância, né? Sim. Você quer complementar, Eu, Denise? sim, mas eu estava pensando, né? Acho que essa pergunta, quando você fala, acho que um pouco dessa questão, como a gente descreve, né, a vida da mulher negra, eu acho que eu faço um pouco esse recorte, talvez de um outro lugar, assim, de alguém que acho que já fez parte, assim, um pouco, já teve uma inserção maior, assim, na esfera religiosa evangélica, mas que hoje tu fica num dentro fora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão de como a gente descreve, e aí eu vou fazer um pouco, acho que o recorte das mulheres que eu ouço, né? E as mulheres que eu ouço hoje, né, elas estão em duas esferas, né? Acho que no consultório são as mulheres que estão em processo de ascensão, né? Sofrendo aí, passando por um processo de mobilidade social, mas que não ficam livres das inúmeras violências que a experiência do racismo as atravessa, só que novos espaços. Acho que talvez o que desloca são novos espaços e uma certa sofisticação de um racismo moderno, né? Assim, tem uma outra experiência que fica recortada nessa mobilidade, em que são espaços prioritariamente brancos, né? Então, acho que tem uma sofisticação do racismo, né? Que a Grada Quilomba fala bastante, né? Do racismo moderno. E, ao mesmo tempo, na Defensoria Pública, eu ouço muitas mulheres, né? 60% talvez do público que a gente atende na Defensoria Pública, de 60% a 70% são de mulheres, em sua maioria negras, que têm os seus direitos violados de uma maneira diversa, né? Então, assim, eu acho que e aí, nesse sentido, eu acho que é importante esse trabalho de escuta, porque não de como nós a descrevemos, mas do que elas contam. Aí eu acho que tem um processo de inversão que é muito interessante e que é de uma construção de uma narrativa que é isso, né? Que precisa ser acolhida na maneira como elas descrevem e descrevem essa experiência, né? Seja no consultório, seja na própria experiência na violação de direitos, em que quando a gente faz essa inversão, né, de dizer que elas possam contar sobre o que é ser mulher, aí eu acho que tem um outro protagonismo mesmo, inclusive em levar o que é ser uma mulher negra, né, recortada e atravessada por essas violências inúmeras, mas, ao mesmo tempo,
dar voz a algo que elas sempre foram contadas, né? Acho que é isso que quando você fala, né? Que o Brasil precisa se haver com suas feridas narcísicas. Eu acho que tem uma coisa que a gente não foi construindo no coletivo. E aí, acho que a gente vai tentando fazer essa leitura, inclusive social, que é aquilo que no simbólico não é elaborado, volta numa experiência real. E às vezes volta com violência, né? Volta quando essa experiência ela não é elaborada, né? Quando a gente não se avê com as nossas feridas, isso tem um retorno. E às vezes tem um retorno que é sintomático, seja individualmente, seja socialmente, né? Então, quando a gente... E aí eu acho que é interessante, né? Poder ouvi-las, independente do espaço, para ver como elas se descrevem, porque eu acho que nessa construção narrativa elas sempre foram contadas, né? E contadas, às vezes, de um jeito sempre torto, assim, né? E acho que... Absolutamente. Né? Então, esse processo que está no campo da linguagem, assim, né? De um outro que descreve de um certo jeito, excluído de um contexto social. Então, eu acho que não poder descrevê-las, mas acho que poder escutá-las para tentar ver quem é essa mulher nessa diversidade, qual posição ela ocupa, quais são os atravessamentos de violência, né, dentro disso que é interseccional, né, que eu acho que isso que você vai falando, né, Simone, são múltiplas as configurações de ser mulher negra, né? E a gente precisa que tenha, inclusive, essa coisa de como se acho que essa concepção única também do ser mulher negra também pode trazer, eu acho que uma problemática que não abarca as múltiplas experiências que não tem a ver com com a construção de um ideal de ser mulher também, né? Mas de poder comportar essas variedades, né? Essas variações, né? Da maneira como a gente se constitui, escolhe se constituir, quando a gente tem direito à escolha, né? Quando a gente passa a poder ter direito à escolha, porque ainda tem uma questão anterior, né? Sim. Então, acho que seria mais ou menos isso. E nossa, a partir disso que vocês falaram, né? Fiquei pensando que ao mesmo tempo que é importante fazer parte de um grupo, essa individualidade não pode ser apagada, porque ela já vem sendo apagada há muito tempo, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, que é isso rende pano pra manga, a partir dessa escuta, como que essas mulheres negras são ouvidas dentro da igreja e fora, né? Porque assim, falando com uma psicanalista, com uma psicóloga, que espaço que ela encontra de escuta e na igreja, que espaço que ela encontra de escuta para ela poder falar livremente, né? Porque, pelo menos, eu também faço análise e eu fico pensando assim que, graças a Deus, a minha analista, porque eu sinto que ele tem um espaço assim de plena liberdade para falar as coisas que eu tô pensando, sem assim atravessamento de julgamento, de fé, etc, ou até da experiência do outro. Certamente ela deve pensar muitas coisas a respeito das coisas que eu digo, né? Mas assim, isso não impede de que eu possa falar livremente. Como esse espaço é muito importante, mas é raro, né? Porque ainda Exato. também Inclusive não é enquanto todo mundo política que pode pública, acessar. exato. Esse é o ponto, não é todo mundo que Inclusive pode enquanto acessar. política pública, né? Quando a gente pensa num sistema único de saúde que precisaria aí também de profissionais, né? E profissionais qualificados, né? Porque eu acho que a gente tem também tantos atravessamentos raciais, né? Em quem oferece cuidado, Sim. que eu acho que é um trabalho também com os operadores da saúde, né? E também um trabalho de ampliação de política pública, né? De escuta do sofrimento humano. E aí não estou, acho que, referenciando só o trabalho, talvez, do psicólogo, do psicanalista, mas de quem está cuidando dessas pessoas, né? Assim, né? Seja na unidade básica de saúde, no centro de atendimento psicossocial, né? E como a gente, inclusive, vai trabalhando com esses profissionais para poderem escutar, né? Para poderem escutar e qualificar, né, o atendimento e as necessidades básicas que essa população precisa, né? Sejam elas, e principalmente as Sim. mulheres, né? Assim, Eu, mulheres negras. eu acho que é a gente precisar olhar para uma população que é objetificada o tempo inteiro. Então, o problema eu tenho um texto muito bonito da Chimamanda que chama O Perigo da História Única, né? O risco da Sim, história esse única, texto é dependendo da ótimo. tradução e tal. O que acontece? O perigo da história única é que essas narrativas, como a Denise disse, sobre as mulheres negras, foram narrativas que colocaram elas totalmente numa situação de passividade.
Então, são mulheres que foram escravizadas, mulheres que foram violadas, abusadas. A gente sabe que a miscigenação no Brasil, que muitas vezes é vista com maneira positiva, somos um país miscigenado de três matrizes, matriz indígena, matriz africana, matriz portuguesa, europeia e tal. Na verdade, é um silenciamento de que essa construção miscigenada, ela veio de violência sexual sobre os corpos das mulheres negras e os corpos dos homens negros também, né? Por exemplo, essa objetificação sobre as partes íntimas do homem negro. Por que tem essa objetificação? Porque quando no mercado de escravizados ia se vender homens negros, tinha o homem negro para o trabalho e o homem negro para a reprodução. E o homem negro para a reprodução, ele era valorizado se ele tivesse a parte íntima grande. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai falando de sexualidade, na sexualidade para psicanálise, mas para as análises sociológicas e antropológicas também é importante, porque a sexualidade, ela é uma interação importante, psicossocial, biológica entre as pessoas. A gente vê essa objetificação do homem negro, né? Então, sobretudo em sites pornográficos, quando você vai ver as descrições em sites pornográficos, sempre estão se relacionando com as partes íntimas do homem negro. Assim como a mulher negra, que tem curvas acentuadas, seios grandes, ela era uma boa parideira. Então, também ela era uma boa reprodutora. E isso ainda, a gente tem resquícios disso ainda hoje. Né? Tipo, o termo mulata exportação. Por que mulata exportação? Isso é muito cruel, porque mulheres negras de fato foram exportadas e vendidas. E até hoje, quando quer elogiar uma mulher negra, vai falar assim, mulata exportação. E essa experiência subjetiva, ela não é facilmente nomeada. Por exemplo, eu faço também terapia e também tenho um psiquiatra que me acompanha, porque não é fácil estar na USP, onde eu estou. Né? É uma universidade extremamente elitista. E eu diria que das universidades paulistas é a mais elitista. Na entrada da USP, você tem um pé de café e um pé de cana, porque é de onde foi o financiamento do surgimento da Universidade de São Paulo, e a gente sabe quem trabalhou nos canaviais e nos cafezais. A gente sabe que foi mão de obra escravizada até virem os italianos e os europeus de modo geral. Bom, e aí, né, eu tive que procurar uma ajuda de pessoas negras. E a minha geração, uma geração que vem depois das políticas públicas de cotas, que ainda não são suficientes, né? Mas é uma medida reparatória em algum ponto que, a partir dessa multiplicidade de pessoas no ensino superior, eu tenho hoje um psiquiatra negro e uma psicóloga negra, que me ajudam a nomear coisas que outras pessoas não saberiam nomear. Então, se uma igreja, ela quer se abrir para acolher pessoas com experiências diversas, precisa ter nessa igreja pessoas com experiências diversas. A diversidade precisa ser valorizada. E a gente não fala de diversidade, é um grande tabu por conta de questões sexuais. Mas a diversidade, eu digo, né, acho que Freud nisso, não gosto muito de Freud, mas acho que nisso, ponto, ele tinha razão. Enfim, outro dia a gente fala, porque eu não gosto de Freud. Mas assim, leiam o caso Dora e vocês vão entender porque eu não gosto tanto de Freud. Mas, enfim, É um caso mal conduzido. Exato. Não é dos melhores. Sim. Mas, assim, a grande questão é que a sexualidade, ela é super valorizada. Porque a partir da sexualidade você controla os corpos. E aí, a gente sempre... Quando a gente fala a palavra diversidade na igreja, todo mundo leva um mega susto. Diversidade. Gente, nós somos diversos. Podemos ser igualmente filhos de Deus, mas isso não significa que nós somos iguais. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para experiências múltiplas, para constituições sociais múltiplas, a gente enriquece, a gente se enriquece muito, né? E aí eu queria contar um testemunho muito rápido, que não é de uma mulher negra, é de um homem... Não, é de uma mulher negra, sim, é de uma mulher negra, uma pastora muito amiga minha de Sergipe, tinha uma mulher negra que tinha uma vaquinha e pediu para a pastora orar pela vaca. E aí, quem me contou isso foi a Ana Isaura. Um beijo, Ana Isaura, pastora Ana Isaura. E aí, ela falava que ela, naquele momento, ela falou assim, gente, não se ora por bicho, sabe? Não se ora por... Esse negócio de orar por bicho não é de crente. E ela orou por ela e falou assim, eu vou orar pelos seus planos, pelos desejos do seu coração, tal, não sei o quê. E ela pedindo para a pastora orar pela vaca, porque a vaca estava doente. Bom, no outro
mês. A pastora chegou na igreja no interior de Sergipe, ela não morava lá, ela só ia uma vez por mês. E o presbítero da igreja chegou e falou assim: olha, pastor, a gente tem um chuveiro elétrico, a gente tem uma cama para a senhora, agora a igreja tem estrutura para te receber. E aí ela olhou assim: nossa, e como vocês conseguiram dinheiro? Então, fulana de tal tinha uma vaca magra, feia, doente. Ela vendeu a vaca melhor do que eu vendia a minha vaca gorda e saudável. E aí essa mulher pediu para o pastor orar pela vaca porque ela queria vender a vaca para dizimar na igreja. Só que essa é uma dimensão que, se você não tem um recorte de classe e um recorte de raça, você não percebe. Porque eu, nessa experiência, eu falaria o quê? Mas por que a senhora quer que eu ore pela vaca? Porque a vaca é a história da viúva. É a história da viúva acontecendo no Brasil. A única moedinha que ela tinha. E se a gente não tem uma diversidade de percepção, de escuta, um treinamento do ouvido, um treinamento do olhar, um treinamento do silêncio, porque os cristãos, essa nosso afã proselitista, a gente fala muito e escuta pouco. A gente acha que o tempo inteiro a gente tem que convencer as pessoas da salvação, só que a gente não escuta. E essa história é uma história que eu levo muito porque as mulheres negras, elas têm formas diferenciadas de expressar sua espiritualidade, formas diferenciadas de expressar a sua fé. E aí eu sempre falo, por que a maioria das mulheres negras estão nas igrejas pentecostais? Porque existe uma corporalidade, existe um modo de se expressar que é muito negro, que é muito popular no Brasil. E a gente não consegue negar essa ancestralidade pela nossa socialização. Nós somos socializados, né, no samba, no pagode, enfim. E somos socializados nisso. E aí, nós que somos de igrejas tradicionais, que é o meu caso também, e aí Babi também, que está nesse espectro batista, né? A gente não consegue compreender por que essa experiência religiosa entre nós é tão difícil para as pessoas negras. Porque o corpo, ele é podado, falar alto é podado, o colorido é podado, tudo que é muito negro é podado, porque tudo que é muito negro é mal visto no Brasil. Então, por exemplo, hoje você pega qualquer site aí de fala de minimalismo, vamos comprar menos. Armário cápsula, é roupa cinza, branca, bege e preta. Aí eu fico olhando assim, gente... Para a população negra isso não presta. Porque a população negra gosta de cor. Mas isso é determinismo biológico? Não. Isso é a socialização da população negra. Né? Se a gente vê nossas expressões culturais, o carnaval, o congo, a catira, o coco, tudo tem muita cor, tudo tem chita, né? Que é um tecido barato e colorido, tudo tem brilho, né? Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Que nós, quando estamos... E mesmo até pessoas brancas que nasceram pessoas negras que nasceram na igreja e não foram socializadas nas culturas afro-brasileiras, a gente tem uma dificuldade enorme de entender essas pessoas. E eu acho que, em primeiro lugar, para a gente entender o que é ser mulher negra, o que é ser homem negro, o que é ser uma criança negra no Brasil, a gente precisa entender que nós estamos num lugar que não é universal. Nós estamos num lugar que ele é mais um lugar dentro de uma sociedade que tem vários lugares. Porque a gente acha que nós somos legíveis, que nós somos universais. É o sotaque do William Bonner. No Brasil inteiro fala como William Bonner. E não é assim. Então, a gente precisa se perguntar primeiro se nós somos legíveis para a diversidade da cultura brasileira. Muitas vezes as igrejas não são legíveis. As igrejas que são legíveis, e aí a gente entra num outro aspecto que eu acho que não é o foco aqui, são igrejas que se aproveitam dessa construção dessas legibilidades para se aproveitar financeiramente e politicamente das populações mais pobres. Né? Então, isso é uma grande questão que eu acho que a gente tem que pensar aqui, a partir da experiência da mulher, por exemplo, família, e aí eu já vou encerrando o que eu falo muito, gente. Quando a gente está discutindo família na igreja, a gente não entende que a maioria das famílias pobres de mulheres negras são chefiadas por mulheres negras. E aqui, quando a gente fala de diversidade de família, a gente nem precisa falar nas famílias que são constituídas por 2 homens ou 2 mulheres, enfim, pela questão LGBTQIA+. A gente parte de um conceito de família pai, mãe e filhos. Ou quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala a mulher que apanha do marido, que também é uma violência doméstica, mas na maioria das famílias chefiadas por mulheres negras, a primeira e maior violência doméstica é o abandono. Ela tem que criar filhos
sozinha, trabalhando em 2, 3, 4, 5 casas de família. Até 2013, mulheres negras domésticas, de maioria negras, mas brancas domésticas também, não tinham direito a CLT, não tinham direito a hora extra. Entende? E quando a gente está falando de família, a gente esquece dos arranjos familiares que as populações negras têm. A gente esquece do encarceramento em massa, a gente esquece da vulnerabilidade das crianças, a gente esquece que muitas vezes o menino foi morar com a avó porque a mãe não tinha como sustentar, e aí a avó não é mãe, o vô não é pai. E esse arranjo de família, às vezes, não é contemplado. A gente não precisa ir nas famílias LGBTs para entender que o arranjo de família da igreja não contempla todas as famílias. Né? Então, enfim, eu falo muito, gente, me cortem. É um assunto muito importante para mim, eu fico animada. Mas é ótimo te ouvir, nossa, muito importante. São coisas muito. A gente queria ter mais tempo, inclusive, a conseguir aprofundar mais, né? Porque são coisas muito importantes. É, E aí, você comentou, né, sobre, tipo, digamos, nem sei se eu posso colocar assim, mas assim, que igrejas pentecostais existe uma maior receptividade, né, para a população negra, enfim. E aí eu queria saber, assim, né, como é que se constrói, então, essa identidade das mulheres negras e a ressignificação das suas práticas religiosas no meio evangélico, né? Porque talvez assim, em igrejas mais tradicionais, essas pessoas não se identifiquem, mas elas estão Estão. ocupando esse espaço, né? E então, como que essas igrejas fazem convergir, né? E fazer com que essas experiências na igreja sejam múltiplas, respeitando, né, essas linguagens, essas experiências que são outras, diferentes da nossa, né? Eu acho que falar de identidade é um tema denso, assim, né? Pelo menos para a psicologia, para a psicanálise, é um tema caro, assim, né? E aí, assim, eu venho de uma construção teórica que é freudiana, inicialmente. Então, até porque é isso, né? O Freud funda as bases da psicanálise, então acho que é um autor que a gente revisita, questiona bastante atualmente. E aí, nisso, eu fui para o Lacan para tentar referenciar, mas tenho meus impasses também com Lacan, então a gente vai tentando ali, né, procurar uma identificação. Acho que tem uma coisa que é do campo da identificação, né? A identificação teórica, ela não escapa à identificação subjetiva, né? Então acho que a gente, né, quando eu fico pensando, né, quando no impasse da leitura de um texto, vez ou outra alguma coisa enrosca, né, tem algo que não é só da compreensão acadêmica, ou coisa do tipo, tem algo que é da identificação, né, da experiência de identificação. E aí, eu acho que falar de identidade, né, da mulher negra, eu venho, de uma base freudiana, em que a gente vai compreendendo essa construção, especificamente egóica, eu acho que inicialmente, né, como o sujeito se constitui, né? Então, tentando entender ali a partir, talvez, do narcisismo, da experiência narcísica, das próprias questões edípicas, né? Assim, como que essa formação, e aí é curioso, porque eu tenho uma clínica de psicologia, né, com meu marido, que também é analista, só que ele é winnicottiano e eu sou freudiano lacaniano. Então a gente esbarra ali em algumas coisas, mas a gente estava discutindo, inclusive sábado passado, a questão do Édipo, né? E se o Édipo é universal? Né? Porque é isso, né? O Freud era um homem branco, europeu, que parte de um modelo familiar específico, monta uma teoria e fala que aquilo é universal. E aí a gente hoje vai debatendo o Édipo é universal? É uma ética greco-romana, né? Exato. Que tem, isso, né? O mito do enfim, que são exatamente mitos gregos que hoje a gente vai questionando até que ponto, a partir dessas diversas configurações familiares, o que se enquadra e o que não dá para enquadrar ali, né? Então, quando a gente para ouvir, pelo menos alguém, clinicamente falando, para construir o conceito do que é identidade, a gente vai pensando nesses referenciais teóricos, né? Entre o narcisismo, o que é o narcisismo, o complexo de Édipo, como que essa história foi construída, né? Então, que aí o Freud parte dessa concepção de que esse corpo subjetivo, né, o tal do corpo erógeno, ele não tá dado com o nascimento, né? Ele não está dado apenas com o nascimento, mas ele vai se constituir. Então, a gente vai partindo desses referenciais
Mas aí eu acho que foi interessante, particularmente na minha experiência clínica, conseguir dialogar e não jogar, como é que o bebê Com a água com do a banho. água, isso, com a água do banho, no sentido de descartar a teoria freudiana, né, de incluir e estender um pouco mais a própria teoria lacaniana do estádio do espelho, que fala também sobre constituição subjetiva, para tentar entender como que esse ser se constitui, como essa identidade se constitui. Quando a gente vai falando da experiência do atravessamento racial nessa construção, eu não consegui. Eu tive alguns impasses teóricos de não conseguir ampliar um pouco se essa constituição, se isso não é universal, né? Se o Édipo não é universal, se o narcisismo, se esses processos eles têm esse atravessamento cultural, como que a gente vai fazer essa leitura de como esse corpo negro vai se constituir a partir desses processos de violência racial, assim, Sim. né? Da própria experiência do racismo. E aí eu encontro, no campo nacional teórico, né? Europeu, mas da Grada. A Grada ela é lisboeta, né? Ela é de Portugal, ela é portuguesa. Mas é isso, né? Sai de Portugal, ela fala desse processo, assim, de sair, de ter que sair de Portugal para encontrar uma própria língua. E aí ela vai fazer o doutorado dela na Alemanha, foi para Berlim, mas que ela não sofria os mesmos níveis de violência racial. Ela é uma mulher preta, assim, uma mulher negra. E aí, na Grada, eu começo a ter notícias de como, o que, que vai acontecendo nessa Constituição, porque a Grada, ao longo da Memórias da Plantação, ela fala um pouco sobre a questão das políticas sexuais, as políticas do cabelo, esse lugar de objetificação que o sujeito é posto. Então, aí eu começo a entrar num outro campo, na psicanálise, que me dá um pouco mais de conforto para ampliar a minha escuta sobre o que é essa identidade na mulher negra, né? Com a Grada, com a Neuza Santos, né? A Neuza é maravilhosa, assim, ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, na década de 80, que ela fala sobre os processos de ascensão social, né, que o negro estava passando à época, e de como isso também vai atravessando esse processo identitário. E aí, especificamente, a Neuza Santos ela trabalha com essa concepção do quanto o ideal de ego, que é uma construção do Freud, né, que o Freud vai falar, o ideal do negro pode ter uma base branca. O ideal do negro é branco. Fanon vai falar isso O Fanon também vai falar, né? E aí a Neuza ela explora isso um pouco mais, porque o Fanon era psiquiatra, né, martinicano, mas morou em Paris, né, durante um bom tempo. E uma leitura muito densa do Fanon em Peles Negras e Brancas, é um autor denso, assim. Ele, o Membe também, o O Aquiles Membe Achille é Mbembe, extremamente exato, denso, assim. É uma isso, filosofia de alto padrão, e as isso, pessoas ficam sempre colocando os intelectuais negros isso, como panfletistas, identitários, isso, mas assim, a densidade da filosofia desses exato, caras é... Isso mesmo é uma questão, né? Que eu fico pensando, por isso, exemplo, você contando sua experiência, a partir da sua subjetividade, você sentiu necessidade de ir atrás desses teóricos, porque os isso, primeiros que você acessou não estavam te respondendo por exato, completo demandas que isso, eram suas. isso. E acaba que eu percebo muito isso, assim, que acaba, me corrijam se eu estiver enganada, né? Mas acaba se tornando uma coisa cíclica, porque aí intelectuais negros vão ler negros e brancos, mas os brancos vão continuar lendo os brancos. E aí não sai dessa bolha, porque naquela subjetividade ele ainda não entendeu que ele precisa ampliar. Se ele quiser ser um ser relacional e entender essas diferenças, inclusive reconhecer o seu papel como alguém que contribui para que essas diferenças sejam acentuadas, e demarquem, sim, uma relação de desigualdade, porque não é porque somos diferentes que precisamos ser desiguais, Exato. né? Mas aí como as pessoas não vão atrás desses referenciais teóricos, porque a sua subjetividade não exige isso, fica num lugar muito comum, Exato. né? Assim, é muito confortável estar nesse lugar, porque eu não sofro preconceito, então eu posso ficar lendo aqui essas mesmas pessoas sem reconhecer que existe uma alta produtividade, não só em quantidade, mas em qualidade, que não é acessada porque fica ali num nicho, né? As mesmas pessoas recorrendo a esses referenciais teóricos, né? Isso é um problema grave, na verdade, né? Que eu, Exato. inclusive, fico pensando que na igreja, a gente já falou que tem de 3 lugares diferentes, né? De marcação teórica.
você está trazendo a sua experiência no lugar da psicologia, da psicanálise, da antropologia, mas ficou pensando na teologia, precisa haver esse mesmo movimento, né? Senão, de púlpito, a gente vai ficar sempre ouvindo, As sei mesmas lá, interpretações as sobre mesmas essa Exato, Bíblia. interpretações. exato. Mas que isso vem, eu acho que também, assim, tô falando de um percurso que é teórico, mas de novo, ele é muito subjetivo, porque eu passo a revisitar as minhas experiências, né, enquanto uma mulher negra nordestina, né, e aí, quando eu vou me deparando com isso, vem o estranhamento teórico. Né? Então, acho que tem uma coisa que é muito do contato, que é muito doloroso, acho que na experiência terapêutica e tudo mais, de poder revisitar essas experiências e revisitar essas experiências para que esses estranhamentos eles comecem a percorrer outros campos, né? Assim, então, eu acho que eu, assim, fui fazendo esse percurso para falar um pouco dessa. Uma outra autora também é a Isildinha Batista, né? Que ela tem um livro chamado Acordo Inconsciente, que na verdade foi uma tese de doutorado dela na Faculdade de Psicologia da USP. Ela é uma senhora de hoje, de 72 anos hoje, né? E a Isildinha vai falar um pouco sobre a metapsicologia do corpo negro. Né? Então, ela vai falando um pouco dessa coisa de quando já. E aí a Isildinha, de novo, ela transita entre o Freud e o Lacan, do quanto ainda bebê, essa criança, o fio de desejo dos pais está num corpo não necessariamente desejado, ou desejado de um jeito que tem um atravessamento branco. Então ela vai falando um pouco dessa, até porque é isso, esses pais também estão atravessados por esse imaginário em relação a essa criança negra, é atravessada pela experiência de racialidade dos pais, né? E do quanto isso pode causar aí um imaginário, né? E aí eu acho que isso vai aparecendo, e aí eu tô carregando um pouco essa coisa do Lacan, né? Que tá no discurso, tá na linguagem, da barriga boa. O que é barriga boa? Né, eu ouvia isso da minha mãe, O assim. ventre limpo, ventre Isso, sujo, isso, né? né? Então, se uma criança vem de um relacionamento interracial e nasce branca, O aí a ventre, barriga é o boa, ventre é o limpo. ventre é limpo. Então, Isso é e tão isso vai, violento, gente. isso. Então, isso vai pela via da linguagem, construindo, e aí o Lacan vai falando do quanto também esse sujeito ele é constituído na linguagem, pela via discursiva, e do quanto isso constrói subjetivamente essa criança. Então, eu acho que podendo transitar, acho que um pouco é isso, com a Grada, a Neuza Santos, a Isildinha, o Fanon, né? Mas o Fanon é isso, ele também vai relatando essas experiências que estão no nicho europeu, né? Acho que tem esse recorte que eu acho que fica um pouco mais confortável com os autores brasileiros. Mas do quanto essa identidade tem esses recortes, e que principalmente na experiência do corpo, aí eu fiquei pensando assim, acho que nessa experiência do corpo, né, na relação do corpo, do cabelo, e aí talvez nas comunidades religiosas, tendo esse recorte evangélico e tudo mais, que tem inúmeras segmentações e denominações, né? Mas do quanto isso, se esse ideal entra em jogo de novo, ideal branco, ou expectativa branco, ou o que é, como a Simone falou, assim, do ideal branco, fica em jogo nessa experiência de fé e do quanto isso causa um impasse nesse processo de formação identitário do sujeito. Né? Então, assim, se você tem uma predominância assim, né, de um espaço pouco diverso, essa experiência de constituição de ideal de si vai ser pautado em algo. É isso, no ideal que é considerado universal, e eu acho que você traz um ponto que é interessante, assim, só para encerrar, que a Cida Bento traz, né, no Pacto Narciso da Branquitude, que ela fala um pouco da problemática do sujeito branco se considerar enquanto sujeito universal, não se racializar, logo não se racializando, ele não vai problematizando nada, né? Então, acho que ela faz um percurso muito interessante, assim, né? Dessa problemática de não racialização, inclusive do sujeito branco, para que ele possa ter espaço de questionar que esse lugar dele não é universal. Mas como isso está dado dele no mundo enquanto sujeito universal, então não tem espaço para um questionamento teórico, acadêmico, que outras pessoas precisam entrar. Então, eu fiquei pensando especificamente nas comunidades religiosas, né? Se esses ideais, quando são um pouco diversos, eles podem causar impasses identitários mesmo, né? Na experiência da mulher, na relação com o seu corpo, né? Na própria construção da sexualidade, que é uma outra problemática que está recortada aí, né? Mas que a gente
que daria um outro podcast, né? Sim, com Mas certeza. a gente, eu acho que, enfim, só para pensar um pouco nessa concepção de identidade, assim, mas acho que trazendo esses autores para que nos deram um pouco mais de notícias, assim, sobre essa constituição, né? E do quanto isso vem de uma maneira muito violenta. Quando ela se presentifica, ela vem de uma maneira violenta nessa coisa, isso, né? Do ventre limpo, do cabelo, né? Do cabelo bom, do cabelo ruim, né? Então, quando vem, posso tocar no seu cabelo, né? Então, acho que essa exotização, né? Do corpo, e aí do quanto isso vai causando impasses nessa relação da mulher com o seu processo de construção de identidade, né? De não aceitação do cabelo, de configuração do corpo, né? Se eu tenho um ideal de corpo, então esse estranhamento de que não me encaixo nesse ideal, enfim, que aí eu acho que já é uma questão de gênero, mas no que diz respeito a esse recorte também de raça, isso traz outras Sim. questões, né? Sobretudo para nós que somos acadêmicas, né? Porque o nosso lugar é o lugar da sexualização extrema. Então, você no carnaval desfilando, ótimo. Aí você na universidade, nossa, mas você tem uma perna tão bonita, nossa, assim, você tem um jeito tão legal de dançar, por que você tá perdendo tempo na universidade? Assim, a gente escutou isso 1 milhão de vezes. Mas eu queria falar um pouco da questão da identidade, porque ia ser muito interessante ouvir, Denise, e, enfim, a gente aprende muito, muito conteúdo, nossa, quanto conhecimento, eu tô aqui aprendendo, mas da perspectiva antropológica, a identidade, ela é uma dupla. Identidade e alteridade. Alteridade é o outro, identidade, você. E na antropologia, quando a gente pensa em identidade, a gente pensa eu sou porque não sou o outro, né? Então, eu sou, sei lá, eu sou uma mulher porque eu olho pro homem e vejo que eu não sou um homem. E o homem olha pra mim, eu sou um homem porque vejo que não sou uma mulher, né? Enfim, tô resumindo muito. Então, quando a gente fala de pessoas negras e pessoas brancas, para além de ter a diversidade no público, é importante ter a diversidade na liderança. Porque tem muitas igrejas, sobretudo as igrejas mais populares, que elas são muito negras, mas as lideranças são muito brancas. E aí as narrativas são mimetizadas, que é um pouco o que o Fanon vai falar, né? Você é negro, mas bota uma máscara branca, porque você mimetiza a narrativa que você escuta de quem está no poder de prestígio e legitimidade. Né? Então, por exemplo, o pastor está no lugar de prestígio e legitimidade. Né? Então, e isso serve para tudo. Se você sofreu violência doméstica, o pastor fala, vamos orar, ao invés de vamos denunciar, que é o correto, ou se você sofre racismo dentro do espaço religioso e fala, olha, pastor, falaram do meu cabelo, eu não gostei. E o pastor fala, não, mas somos todos iguais, não se coloque nesse lugar de vítima. Então, ou seja, se você não tem a diversidade sobre quem conduz aquele grupo, também não basta ter a diversidade no banco. Né? Se a gente quer efetivamente combater, né, os preconceitos, né? E até porque, gente, tem uma fala do Silvio de Almeida, né, que eu gosto muito, que ele fala assim, o negro pode ser preconceituoso? Pode. O negro não pode ser racista. Porque ele não vai poder... É importante colocar isso. As pessoas negras também têm preconceito, as pessoas indígenas também têm preconceito, as mulheres têm preconceito, mas a gente não pode confundir preconceito, que é o fato de eu olhar para o outro, falar que não sou eu, e ter uma ideia pré-concebida sobre com um sistema estrutural que durante 300 anos colocou pessoas de um determinado cor de pele num lugar de submissão. Seja a cor de pele negra, seja a cor de pele indígena. Nesse lugar de submissão, né? E aí, quando a gente fala de espiritualidade, só retomando nessa questão de identificação e espiritualidade, Deus é um homem branco, né? Deus é um homem branco, a gente não vai negar que Deus é um homem branco na construção coletiva, no imaginário social. Do olho azul e o cabelo liso. Exato, Jesus, né? Um árabe do olho azul que foi inaugurado pela narrativa cristã, né? Mas, enfim, essa mulher negra, pobre, cristã, católica ou evangélica, que perde um filho pela violência policial e vai reconhecer esse filho no IML, sozinha, naquele gelo. Quem tá com ela? O Deus branco. O Deus branco que dá conforto, o Deus branco que dá força. Então, é o masculino branco que traz para essa mulher algum ideal de segurança. Embora as mulheres negras não sejam passivas. As mulheres negras, por exemplo, a gente pega a Irmandade da Boa Morte, né, em Cachoeira, elas fizeram uma irmandade católica, elas
elas pagavam advogados para alforriar as pessoas. Elas davam uma boa morte para as pessoas, então elas enterravam pessoas negras de maneira digna. Elas vendiam quitutes para financiar a alforria de pessoas antes da abolição, né? A abolição no Brasil legislativa, vamos dizer assim. Então, antes da abolição legislativa, a gente já teve uma série de movimentações de mulheres negras que produziram alforria, que tinham... Quando a gente tem um falso imaginário, que é que quando houve a abolição no Brasil, todos os negros estavam escravizados e, de repente, todos foram para a rua. Não, existia um processo já dos malês, por exemplo, que eram comerciantes no Nordeste do Brasil, que eram pessoas que tinham dinheiro, homens negros que tinham dinheiro, tal. Enfim. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque o referencial, né, de passividade, submissão e fragilidade da mulher negra, enquanto protagonista da sua vida, ele não combina com o imaginário da mulher negra que trabalha, que limpa a casa, que pega ônibus, que cuida de filho sozinho, que toma menos anestesia no hospital porque acha que a mulher negra suporta mais dor do que a mulher branca. Então, a gente tem relatos de partos de mulheres negras que elas não são anestesiadas o suficiente. Porque... olha só como o racismo, chamado racismo científico, ele influenciou em práticas médicas. Eles acreditavam que mulheres negras eram mais fortes, mas não é que as mulheres negras eram mais fortes. As mulheres negras eram obrigadas a trabalhar mais do que as brancas. Porque as brancas eram colocadas nesse lugar que não tinham condições de trabalhar, que elas deviam ser cuidadas, né? Então, são dois lugares de objetificação da mulher. Uma é da mulher que tem que trabalhar e que é animalizada, e outra é a mulher impotente, a mulher passiva, tutelada. E os dois lugares que colocaram mulheres brancas e mulheres negras são ruins, né? Então, a gente tem um imaginário social que, com a narrativa vencedora, né, que é o que a Chimamanda vai dizer, apagou uma série de iniciativas de mulheres negras que combateram Maria Filipa, entende? Que foi importante no processo de independência do Brasil, né? Luísa Maim, né? Que também foi super importante no processo de independência no Nordeste brasileiro. E no nosso contexto evangélico, que bebe muito das raízes americanas e europeias de teologia, a gente apaga Sojourner Truth. Sojourner Truth foi uma mulher negra, cristã, o nome dela é Isabelle Brumfree. Não era Sojourner Truth. Sojourner Truth é o nome dela de pregadora, que seria peregrina da verdade. E ela é uma mulher negra cristã. E essa mulher negra cristã foi a primeira mulher a ganhar um processo contra um homem branco, a primeira pessoa negra a ganhar um processo contra um homem branco nos Estados Unidos. E ela era cristã. E outra, quando teve o encontro das sufragistas em Ohio, Sojourner Truth falou assim, aquele homem ali, de preto, falou que a mulher não pode votar porque Jesus era homem, mas de quem Jesus veio? De Deus e de uma mulher, os homens não têm nada a ver com o nascimento de Jesus. Isso é uma teologia revolucionária, é uma nova perspectiva de interpretar a Bíblia. Então, eu não posso dizer que hoje nós estamos interpretando a Bíblia de maneira diferente. Sojourner Truth já começou com o discurso de interseccionalidade em 1861. E a gente, enquanto cristão, não pega essa mulher como referencial. Não pega essa mulher como referencial, né? Então, qual era a espiritualidade da Sojourner Truth? A espiritualidade dela é, quero manter meus filhos vivos. Qual é a espiritualidade da mulher negra? Quero manter meus filhos vivos. Entende? Essa é a espiritualidade. E Deus, esse Deus branco, ele vem como a solução dos problemas da mulher negra. Isso é perverso. Porque, não estou falando que as pessoas brancas causaram os problemas da mulher negra, mas um processo em que brancos eram privilegiados e exploravam pessoas negras que colocou ela naquela condição. Então, olha a perversidade desse sistema religioso que funciona tão bem. A mulher negra está num lugar, tem enchente, ela perde os filhos, perde a casa, perde tudo, mas é o Deus branco que vai salvar ela. Então, acho que se a gente quer, de fato, garantir uma espiritualidade saudável da mulher negra, do homem negro, da criança negra, a gente tem que partir do princípio que Deus é de todas as caras, de todos os jeitos. Uhum. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é mulher negra, Deus é homem negro, Deus é mulher branca, Deus é homem branco, Deus não tem uma única cara, porque Ele próprio disse que é a nossa imagem e semelhança. Isso porque a gente nem entrou no capacitismo, Deus pode ser uma pessoa com deficiência, Deus pode ser uma pessoa, enfim, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, mas como Deus pode ter diversas imagens? Eu não sei. Quando a gente for pro céu, a gente pergunta para Ele, mas Ele é. Mas isso não é dito.
Porque a gente universaliza a experiência. E a gente não pode universalizar a experiência. A mulher negra muitas vezes está orando pro filho dela voltar vivo de uma abordagem policial na rua. Às vezes, então por isso que eu acho que família, quando a gente fala de experiência de mulher negra, família é muito importante, porque essa experiência de família segura, de família completa, de família cristã, né, de bem, não é uma experiência das mulheres negras, é da minoria das mulheres negras. E a igreja, a vinculação do discurso cristão com o discurso familiar é muito grande. Então essa mulher negra, muitas vezes, ela vai para a igreja porque ela é atraída pelo discurso da família, só que a igreja não enxerga que o discurso de família para aquela relação das mulheres negras com família não é suficiente. Então a gente tem que rever isso, né? Quais são os pedidos de oração dessas mulheres? Quais são as angústias dessas mulheres, né? A violência policial é uma grande angústia. Se você pode, a gente pode, por exemplo, a gente está num doutorado, enfim, nosso filho adolescente pode não voltar para casa, mesmo a gente morando num bairro de classe média. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas são que perpassam a experiência de religiosidade da mulher negra, sobretudo porque ela tem uma experiência de mulher negra, mas ela imagina que o Deus que a protege é branco. Então isso é muito complicado, porque é aquela coisa, né? Identidade e alteridade. Só que a relação religiosa tem que ser identidade e identidade. Mas a experiência religiosa da mulher negra é identidade e alteridade. Deus é outra coisa que não eu. Quando, na verdade, Deus já nos disse, eu sou a mesma coisa que vocês são semelhantes a mim. Né? Enfim, acho que é um pouco do que eu penso nessa relação de identidade e tal. Sim. Já falamos muito, né, gente? Bom, eu ainda tenho uma última pergunta para vocês, né? Na verdade, gente, para falar a verdade, a gente só passou por 3 perguntas. De 10, De né? 10. A gente não vai ter tempo suficiente para trabalhar aqui. Fica aí, né? A parte B do podcast. Mas pensando nessa construção, né? Tipo, dessa mulher negra que olha a Deus e vê um Deus branco, minha última pergunta para vocês vai nesse caminho, que é a sabedoria africana, entendida como memória, forma junto às comunidades produção de conhecimento que se expressa através de experiências concretas de grupos e indivíduos. O conhecimento é construído em comunidade e em comunhão. As mulheres que possuem memória, portanto, têm poder. É um poder ancestral partilhado em comunidade, cujo valor transcende o tempo e espaço e resiste, mesmo sofrendo tantas tentativas de apagamento. Como essas mulheres reconhecem esse poder e ancestralidade em si, visto que sofreram tantos apagamentos? Eu acho que, assim, quando eu li sua pergunta, né, como você foi formulando, e eu acho que, pelo menos na minha área de conhecimento, a gente não escapa dessa relação identidade-alteridade também, mas talvez a maneira como isso é trabalhado dentro de cada campo é diferente, né? Mas eu estava pensando, eu acho que essa reconhecimento de poder e ancestralidade, eu gosto muito do conceito de aquilombamento, porque eu acho que isso atravessa uma concepção que é individual e coletiva, né? Eu estava pensando na coisa do Ubuntu, né? Eu sou porque somos, né? Acho que nessa perspectiva assim do atravessamento e do quanto esse encontro de narrativas identitárias, inclusive, eu acho que evocam essa questão tanto do poder quanto da ancestralidade. Eu estava pensando, há umas semanas, assim, eu estava atendendo uma paciente, né? Eu atendo muitas mulheres. Meu público é predominante na clínica de mulheres negras, na verdade, na defensoria na clínica. E aí, é curioso, acho que, né, de alguém que teve uma experiência de inserção no mundo branco, assim, né, de trabalho, de uma série de coisas. E aí ela começa na sessão a fazer um resgate da experiência cristã, que ela tem uma origem cristã, mas que atualmente não está inserida. E aí ela fazia uma construção muito de não quero falar sobre problemas. Né, eu já resolvi as coisas, então não estou aqui para falar sobre coisas que já resolvi. E aí eu achei curioso aquilo, assim, eu a questionei, aí ela remonta uma experiência religiosa, em que as mulheres, no círculo de oração, se agregavam para falar sobre suas vulnerabilidades, né? Então, eu achei muito interessante, assim, porque é isso, uma pessoa que está num percurso descolado atualmente, acho que da esfera religiosa, mas que volta
a esse exercício para resgatar exatamente uma partilha, né, de momento de dificuldade que era simbolizada na experiência de reunião de oração, né, em que as mulheres iam para orar pelas dificuldades pelas quais estavam passando, né. Então eu acho que essa questão, seja da formação da identidade da mulher negra, eu não acredito nesse processo sem uma coletivização. Assim, eu acho que sem um aquilombamento mesmo, no sentido de, nesse encontro de narrativas, essa ancestralidade ou esse poder ou esses recursos que são próprios dessa experiência serem compartilhados. Então eu acho que nesse encontro de narrativas, de trocas, de experiências, essa construção é feita, assim, de uma forma individual e coletiva. Então, para mim, a concepção de aquilombar é muito interessante como um operador psíquico, social também, em que pela experiência de agrupamento, eu acredito muito no poder do grupo, assim, acho que é um dispositivo, assim, muito rico, assim, de construção, seja grupo psíquico, qualquer formação coletiva, assim, né, agrupamento, acho que existem recursos próprios em que, especificamente nessa temática, esse encontro de narrativas acho que geram efeitos coletivos e individuais, políticos e sociais muito importantes, né? Então, acho. E na experiência de fé, fiquei lembrando, acho que disso, assim, desse resgate, né? Em que essa experiência de fé, quando esse grupo ele é formatado e se pode compartilhar, né, o que é da ordem das vulnerabilidades, dos furos, das experiências complicadas. Isso tem um efeito que é de resgate de ancestralidade, né? E de como se deu essa experiência de fé para cada uma, né? Do que foi o construtivo, do que não foi construtivo, né? Então, acho que nisso existe uma possibilidade de ressignificação. Então, eu vou aí pelo aquilombamento, assim, acho que tem algo interessante nessa construção, assim, né, de resgate, que as comunidades, acho que isso talvez tenha nomes específicos nas comunidades de fé, né? Pode ser uma reunião de oração, né? Eu acho que depende da intenção que se dá ali, né, a essa experiência de agrupamento, mas que tem nomes específicos a depender, inclusive, do recorte, da denominação, né? Então, mas que eu acho que é interessante estimular a criação, eu acho que desses coletivos, né, para que esses efeitos sejam dados aí, né, socialmente e individualmente. Sim. Eu acho uma pergunta que tem muitas frentes para responder, assim, mas eu acho que eu acredito que a gente precisa observar que essas discussões que nós estamos fazendo hoje só começaram a existir porque pessoas como eu e a Denise entraram nos espaços de discussão. Então, eu sempre falo que o racismo ele tem uma dupla face. A face da opressão, mas a face do privilégio. Para acabar com a opressão, tem que acabar com o privilégio. E quem que quer abrir mão de privilégio? Então, a gente tem de um lado da balança as pessoas negras, indígenas e pobres também, que, como diz o Caetano, de tão pobres são quase pretos, né? Eu gosto muito dessa frase porque, né, a gente tem que levar em consideração que existem as pessoas brancas pobres, né? Mas, assim, de fato, dentro do grupo de pobres, os negros ainda são mais vulnerabilizados. Lutando contra as opressões, mas a gente não tem uma movimentação das pessoas brancas, entendendo que se elas não abrirem mão de alguns privilégios ou de todos os privilégios, a balança vai ficar desequilibrada. E o que isso tem a ver com memória e ancestralidade? Muito do que está sendo escrito, por exemplo, a história da Maria Firmina, ela foi escrita recentemente por uma mulher negra que foi atrás de escrever uma narrativa que tinha sido perdida, porque a gente não tinha o poder de escrever, né, de registrar, porque a marca das sociedades africanas e também originárias brasileiras é a oralidade. Então, o poder da escrita, ele é um poder que apaga muito essa memória.
né? Então, a gente teve também recentemente, na Faculdade de Direito, a história da Jacinta, que foi recuperada porque uma mulher negra, né, no seu mestrado, estava estudando, né, a Frente Negra Brasileira e seus panfletos, e viu uma coisa, e ela foi e recuperou a história da Jacinta, que tinha simplesmente sido apagada. Um corpo, né, de uma mulher negra morta, que foi vilipendiado durante 30 anos. E no Brasil, vilipêndio de cadáver é crime hediondo, a não ser que você seja uma mulher negra, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente não pode colocar só a responsabilidade de novas narrativas e de novas construções na mão da mulher negra. Então, o aquilombamento é mega importante. Eu acho que as igrejas, nesse sentido, têm um poder de fazer com que essas mulheres sobrevivam ao mundo horrível que elas vivem, porque para a mulher negra é um mundo horrível. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também que, se não tiver políticas reparatórias, que se não tiver responsabilização, essas memórias não serão recuperadas, porque elas não serão escritas. Elas só são escritas a partir do momento que nós estamos lá na universidade e que nós começamos a mapear essas histórias. Eu sempre falo na universidade, né? Outro dia me questionaram, vocês não produzem teoria, vocês ficam escrevendo histórias, né? E aí eu disse, não, a geração que vai produzir teorias a partir das experiências que nós estamos escrevendo é a próxima geração. Porque vocês sempre tiveram suas experiências registradas. Vocês produzem teorias a partir de experiências que foram registradas. Como que nós vamos produzir teorias a partir de experiências que não foram registradas? Né? Então, e aí eu acho que é muito importante a gente que está na igreja. Simone, qual que é o nosso papel da gente que está na igreja? Olhar para o texto bíblico e entender que há uma ancestralidade negra presente naquele texto que foi apagado. Rainha de Sabá precisa ser recuperada. Tamar precisa ser recuperada, né? Enfim, Agar precisa ser recuperada. Essas mulheres precisam ser recuperadas, tanto da perspectiva de gênero como de raça. Para que as mulheres possam construir memórias sobre si e narrativas sobre os seus corpos, quem tem a direção do que é dito nos púlpitos precisa permitir que essas mulheres acessem essas narrativas. Porque a maior violência de apagamento de memória e de construção coletiva é não permitir que as pessoas negras tenham acesso. Por exemplo, o bairro da Liberdade. Recentemente foi batizado como África-Japão. Gente, liberdade chama liberdade por causa de chaguinhas. Entende? Então, por exemplo, sei lá, você que cuida de casa, né, e tal, a tábua de passar roupa foi invenção das mulheres escravizadas negras para passar roupa das sinhás. A coisa de poço também foi uma invenção negra. Né? A fundição de ferro no Brasil foi um conhecimento negro vindo para o Brasil. Né? Os malês, que eram muçulmanos, eles vieram para o Brasil, eles eram alfabetizados. Então, a gente precisa, enquanto igreja, recuperar, por exemplo, a história do Agostinho Negro em Recife. A primeira igreja protestante de 300 pessoas no Brasil foi construída por um homem negro. E por um homem negro que acreditava que a educação era o caminho, que educou pessoas, entende? Então, eu acho que a gente tem um papel de oferecer essa oportunidade para as pessoas, entende? E o que eu posso fazer para oferecer essa oportunidade para as pessoas? É importante que uma menina negra veja uma mulher negra no púlpito. É importante que uma menina negra veja uma professora negra na universidade. É importante que um menino negro veja um homem negro, né? Porque a gente sabe que quando trata de educação, os meninos negros são os que mais evadem. São os mais animalizados, né? Então, mulheres negras têm mais educação, mais escolaridade que homens negros. Que as mulheres negras não têm o peso da marginalidade que os meninos negros têm. E isso não depende se é um menino negro de classe média, pobre. Não vou falar rico, porque é difícil. Existem meninos negros ricos, mas são minoria. Então, a gente precisa encarar esse passado, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa... mas Simone, não fui eu que escravizei pessoas, eu sou um branco de classe média, meu pai não foi dono de escravos. Mas existe um sistema que você tem privilégios, porque se alguém está sendo oprimido, alguém tem privilégios. Então, eu acho que as mulheres negras já fazem isso, porque se nós chegamos aqui e não perdemos muito da nossa ancestralidade, é porque de uma maneira ou outra essas mulheres foram trazendo, por exemplo, o uso das ervas. Então, se você toma um chá de guaco quando você está doente, isso não é um conhecimento europeu,
Se você toma um chá de camomila para acalmar, se você usa, se hoje estudam canabidiol, o canabidiol, né, que vem de uma planta que era uma planta de manejo negro, né? E por isso que é tão perseguida. Então a gente precisa entender que é muito cruel a gente exigir que pessoas negras construam memórias quando quem está no privilégio, no controle da narrativa, não der espaço para que essas memórias apareçam. Né? Então, por exemplo, o Instituto de Pretos Novos no Rio de Janeiro, eu sei que as indicações são depois, né? Mas ele foi construído em cima de um cemitério de pretos novos. O que eram os pretos novos? Eram os negros trazidos de África, que ficavam numa grande quarentena. Depois que eles saíam dessa quarentena, se eles não morressem, muitos morriam, né? Porque, enfim, era uma travessia dura para eles. E não ficassem doentes, eles eram vendidos. E aí, do Rio de Janeiro, eles foram para o mundo. O Rio de Janeiro foi o estado que mais recebeu pessoas negras. E esse cemitério, a população, o movimento negro já sabia que ele existia, as narrativas diziam que tinha um grande cemitério de pessoas negras lá, mas não se sabia aonde. E um certo dia, uma senhora foi reformar um terreno que ela comprou e encontrou uma ossada, e aí o movimento negro já reivindicou. A gente sabia que perto do Cais do Valongo, que depois foi o Cais da Princesa, tinha umas ossadas de um cemitério. Nas E pequenas Áfricas, né? na pequena África, isso. E aí, por que eu tô falando disso? A população negra pode acessar isso, inclusive com os estudos genéticos, a gente pode saber de onde que aqueles ossos eram, de que população negra, e começar a entender mais a nossa ancestralidade, porque uma pessoa branca que encontrou aquela ossada não ficou quieta. Porque ela podia simplesmente ter tacado o cimento e hoje a gente não ia ter o Instituto dos Pretos Novos, né? Então, o racismo não é um problema das pessoas negras. E para a gente poder construir essas memórias, essas afetividades, precisa que haja uma ação coletiva nesse sentido, não só da coletividade negra, né? A gente precisa construir essa possibilidade de que a gente combata também privilégios. Não dá para combater opressão se não combater privilégio. E quando eu tô falando de combater privilégio, não tô falando de combater direitos das pessoas. Direitos são direitos e garantidos para outro. Privilégio não é direito. Você ter uma pessoa que limpa a sua casa, que limpa o seu banheiro, que faz a sua comida, não é direito, é privilégio. Sobretudo quando a gente paga mal essas pessoas, né? Então eu acho que é importante ter essa movimentação, porque é tudo muito difícil quando você não tem acesso a essa informação. É tudo muito difícil quando você não tem acesso a essa possibilidade. É tudo muito difícil quando mulheres negras não sabem que Suzanne Truff era uma mulher cristã. Aí o movimento feminista negro reivindica Suzanne Truff e nós, mulheres negras da igreja, não lemos o que ela falou sendo uma mulher cristã. Uma mulher cristã que falou, não, você não vai vender meu filho. A escravidão acabou nos Estados Unidos. E ganhou. E ganhou por essa apropriação que ela teve do texto bíblico, essa apropriação que ela teve das narrativas bíblicas, dela entender, né, como Deus olhava para as mulheres e olha para as mulheres. Então, eu acho que é esse meu recado, assim, né, para construir essa ancestralidade, essa memória, essas narrativas coletivas, a gente precisa ter uma história diversa, a gente não pode ter uma história única, e nós, cristãos, temos uma grande dívida com isso. Porque foram as nossas narrativas proselitistas e religiosas que apagaram as narrativas das pessoas negras, né? Então, a gente tem que se reaver com o nosso passado, igreja, não tem como. É isso. É isso, não tem como. Queridas, quero agradecer demais a presença de vocês. Nossa, que conversa boa, assim. Poderia ficar ouvindo vocês ainda muitas horas, mas a gente não tem mais esse tempo, né? A Simone até comentou, né, que a gente sempre no final dá aquelas dicas, mas vocês viram a potência disso aqui, que cada resposta era tanta referência, que eu fiquei, gente, precisamos anotar tudo. A gente vai colocar na descrição depois todas as referências que elas citaram. E isso que a Simone fala ao término, né, de reconhecer o privilégio, passa muito por uma das indicações que eu quero deixar aqui para vocês. Eu quero deixar duas, uma teológica e uma filosófica, né? Na teologia, eu quero deixar para vocês a indicação de uma teóloga colombiana negra chamada Maricel Mena Lopes, que ela é excelente. Se você colocar o nome dela no Google acadêmico, vai aparecer centenas de textos dela que são muito profundos, que embasaram muito da nossa discussão aqui, né, nas perguntas que foram elaboradas para elas. E a gente nem conseguiu entrar num ponto que é importante, né, sobre antirracismo, que a gente falou de racismo, mas não basta
É que a gente tá assim, ainda muito a passos largos, pensando que a igreja não pode ser racista. Mas mais do que não ser racista, a igreja tem que ser antirracista. Então, eu também queria deixar para vocês a indicação de um livrinho também que é fácil achar na internet, PDF, da Djamila Ribeiro, também uma teórica brasileira, que é o Pequeno Manual Antirracista, onde ela realmente dá dicas práticas. Às vezes você talvez possa ter alguma dificuldade de acessar certas teorias, mas é um livrinho muito curto, muito prático, onde ela é realmente um manual, onde ela dá passo a passo, dá 10 dicas, assim, de como no seu dia a dia mesmo, para além, a gente falou muito aqui da igreja, porque é o nosso contexto, mas assim, no seu trabalho, não basta você não reproduzir preconceitos, mas quando você está presente e vê isso acontecendo, você também tem que se Qual é a sua manifestar. reação, né? Contrário a isso, porque isso não pode acontecer. Também é uma responsabilidade nossa. Então, eu queria deixar essas 2 dicas para vocês. E se vocês quiserem dar mais dicas para além das que vocês já deram, fiquem à vontade. Sim. Bom, eu queria indicar um podcast chamado Projeto Querino. Eu acho que vale Sim, é muito a ótimo. pena. Sim. O Projeto Querino é muito fácil de entender o que ele fala, mas é de uma profundidade historiográfica. Assim, recupera informações muito, muito valorosas. Eu acho que também as visitas ao Instituto de Pretos Novos, no Rio de Janeiro, quem puder, o Museu África Brasil, Sim, aqui excelente. no Ibirapuera. Eu acho que para quem está iniciando, assim, né, nessa discussão, e é super compreensível que muitas pessoas não tiveram acesso, é muito bom você começar pelas artes. Eu acho que as artes, elas podem nos sensibilizar, elas humanizam as pessoas negras, né? Então, onde a gente muitas vezes sempre viu Satanás, é possível ver arte, é possível ver produção, é possível ver, enfim, visão de mundo. Então, o Museu Afro Brasil, o Instituto de Pretos Novos, que fica no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, no Ibirapuera, tem o Projeto Querino. Agora, em questão de leituras, tem 2 textinhos da Beatriz Nascimento que eu gosto muito, que são curtos, são artigos de jornal, né? Tem no portal G10, então o portal G10 também aí é uma dica para quem quiser acessar mais sobre essa literatura. Tem muita produção no portal G10, que é A Mulher Negra e o Amor e A Mulher Negra e o Trabalho. Então, ela vai falar das mulheres negras que ascenderam socialmente, que conseguiram trabalho, que acho que é uma discussão muito da década de 70, 80, né? Essa discussão do negro que alcança alguma coisa. E ela vai falar o quanto que a mulher negra, quando ela ascende, ela não é amada. Porque a mulher negra, que está extremamente vulnerabilizada, ela está num lugar que já é esperado dela. Então, já tem certos ciclos de afetividade na vulnerabilidade. Mas a mulher negra, quando entra nesses outros espaços, ela nunca é vista para ser namorada de ninguém, ela nunca é vista para ser amada. E o quanto isso não acontece nas nossas igrejas também, quando chegam mulheres negras nos nossos espaços e os meninos não se interessam, né? Quanto mais retinta, inclusive. Exato, quanto mais retinta, ou se interessam sexualmente, mas não para assumir um relacionamento e tal. E eu acho muito importante porque, assim, como eu vou dizer, o gosto, ele é socialmente construído. Eu não posso obrigar um homem branco a se apaixonar por uma mulher negra. Mas a gente pode questionar porque nenhum homem branco, nenhum homem negro, muitas vezes se apaixona por uma mulher negra. Né? Então, tipo, né, minha mãe é branca e meu pai é negro. Imagina, eu vou chegar pro meu pai, você não pode casar com a minha mãe porque você tem que casar com a mulher. Não é esse o ponto. Mas o ponto é a gente questionar porque nunca, nas nossas igrejas, a maioria das mulheres negras não namoram. Né? Por quê? Que demora tanto para uma mulher negra conseguir um Isso amor? ainda é colocado para ela, né? Por que Exato. você não tá conseguindo ninguém? Não tá namorando com ninguém? Tá solteirona, Exato. A né? pergunta é o contrário. Porque nunca se interessa. Isso, Mulheres exato. inteligentes, interessantes, né? Mulheres, assim, que às vezes eu olho e falo, Bonitas. bonita. Sim, mas, gente, muito mais do que a beleza, assim, externa, que de fato são mulheres bonitas, mas mulheres inteligentes, interessantes, devotas, mulheres sérias, compromissadas com o reino de Deus, né? E a mulher negra, o trabalho fala justamente disso, né? Que a mulher negra, ela é trabalhadora e chefe de família muito antes das feministas reivindicarem o poder trabalhar. Nós sempre fomos trabalhadoras, né? Nós sempre estivemos na rua. E o quanto que, às vezes, quando a gente está discutindo gênero, a gente imagina que a luta das mulheres começou no século XIX. Não, as mulheres negras sempre trabalharam, as mulheres negras sustentaram seus filhos quando seus filhos não eram arrancados, né? Então, traz uma outra perspectiva sobre a mulher e o trabalho, que é a gente considerar a escravização como trabalho. Trabalho não remunerado, mas era trabalho.
Assim como a sua mãe que limpa a sua casa, que faz sua comida, sua marmita também é trabalho. Não é remunerado, mas é trabalho. Eu acho importante a gente refletir sobre o trabalho da mulher negra, porque às vezes a gente não considera o que os escravizados fizeram no Brasil como trabalho. E a gente, a partir do momento que a gente reconhece como trabalho, a gente dá o status de trabalho, a gente começa a reparar, né? Então, são essas duas não, algumas indicações, assim, que eu acho que dá para introdutórias, né? Porque, assim, eu super compreendo pessoas que nunca acessaram essa discussão. Eu fui acessar essa discussão no mestrado. Eu já tinha me formado na graduação e não tinha lido as coisas que eu li no mestrado. Então, eu compreendo que na igreja, sobretudo, pessoas não tenham acessado essas informações. Então, eu acho que tem que ter um duplo movimento. A gente indica, né, como acessar essas informações, mas tem que ter um interesse também das pessoas quererem receber o conteúdo que nós falamos, porque nós falamos há muito tempo. O Sojourner Truth, no século XIX, já falava. Então, a gente precisa ter... Enfim, você tem que falar a Qualtune, Dandara e todas as outras mulheres que já falavam isso há tantos séculos, né? Enfim, falo muito, gente, me cortem. Eu sou muito prolixa. Bom, eu acho que eu volto às referências que eu tinha já colocado, assim, da Grada, Memórias da Plantação, e deixo de referência, ela foi na Roda Viva, há 15 dias atrás, né? E ela está em outro momento, né? Porque ela é uma artista Ela foi curadora, né, interdisciplinar. da última Bienal. Exato, foi a curadora. Então ela tá. Porque assim, acho que é interessante, porque acho que aqui no Brasil a gente está muito com a perspectiva da Memórias da Plantação e ela já está num outro Tá em lugar, outro lugar. inclusive Sim. artístico, né? Ela está com o barco, né, no Inhotim, que é uma exposição que vai ficar aí pelos 2 Sim. próximos anos. Então, eu indico a Grada, assim, ela é uma boa referência. A Isildinha Batista, né? Acho que a Isildinha, ela abre um campo de estudos no Brasil sobre uma metapsicologia negra, assim, né? Assim, que vai tentando entender essa construção psíquica do sujeito negro. A Neuza Santos, né? Com Tornar-se Negro, que é um livro que eu gosto bastante, já li algumas, vou e volto, assim, né? E eu queria deixar, acho que 3 referências da... ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Acho que já é o cansaço do dia. Sim. Mas eu tô me lembrando o nome dos livros, não tô me lembrando o nome da autora, da Conceição Evaristo. Ah, Conceição Ai, é... maravilhosa. Né, que é uma canção para Ninar Menino Grande, é um livro que me impactou muito, né, que fala um pouco sobre essa construção da posição dos homens negros. Acho que ela trabalha muito pelo viés da literatura isso. O Olhos d'Água. Ai, é lindo O esse Olhos d'Água, ele é livro, muito os visceral, contos. assim, esses contos são São maravilhosos, né? incríveis. E o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, É né? lindo Então, acho que são também. 3 referências aí da Conceição. Eu acho que é uma literatura muito visceral, né? Acho que não dá para ler. Eu não consigo ler Conceição, assim, Evaristo, de uma maneira subsequente, assim, mas que eu acho que como você colocou, assim, né? A arte tem um alcance subversivo, né, que nos toca em uma outra ordem, em um outro jeito de compreender, eu acho que essas questões. Então, acho que essas 3 referências seriam, pelo menos são as que estão me Becos da norteando, Memória assim. também é lindo. Ah, não li ainda. Eu lembrei agora que Um Defeito de Cor tá aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, eu Sim, acho. sim, Sim. Então, verdade. gente, Aqui vale... pertinho. Sim. Eu vi no Rio, lá no Museu de Arte do Rio. Vale muito a pena. Se quem puder... É uma exposição que vai acabar, não vai ficar muito tempo, mas quem puder ver Um Defeito de Cor, vejam, ela é muito sinestésica, então ela não é aquela linearidade europeia que você vê o É quadro, imersiva. ou você ouve música, ou você... Não, lá tem vídeo, tem música, tem quadro, tem tato. É uma coisa que mexe mesmo com a nossa ela é sensorial, assim. Então, acho que vale super a pena dar uma olhadinha num Defeito de Cor. Excelente. Obrigada, gente. Deus Imagina. abençoe. A gente Espero que que a gente se agradece. reencontre outras vezes aí. Sim, super obrigada pela oportunidade. É muito bom encontrar uma comunidade que está aberta para discutir esses temas, né? Porque a gente, de modo algum, a gente quer atacar os espaços religiosos. É longe de nós atacar os espaços religiosos, mas isso não quer dizer que os espaços religiosos possam ser violentos com outras realidades. Jamais. Ao contrário, né? É o lugar Exato. justamente que não deveria ser. Então, eu acho que uma comunidade que está aberta para isso é muito legal, assim. Fico feliz de poder estar aqui e Isso. contribuir. Exato. Para mim, acho que foi interessante, assim, voltar especificamente ao espaço da IBAB, né, revisitar, que era um espaço que eu não vinha há algum tempo. E
eu acho que talvez até revisitar alguns trechos bíblicos que atualmente não tem mais muito contato, mas que vez ou outra acho que vão tamponando, assim, né, a violência racial, né, no discurso de não fazemos acepção de pessoas, né, então do quanto isso vez ou outra vem como o texto bíblico é tomado para sustentar discursos de violência, assim, né, então esse mau uso, né, assim, acho que inclusive das premissas cristãs, né, eu acho que vai nos colocando num ponto de confusão, assim, né, e aí eu acho que é isso, né, quando essas máximas são sustentadas, aí sim eu acho que a igreja entra num lugar racista, né, aí eu acho que sim, quando inclusive utilizando o texto bíblico para sustentar isso, né, então que eu acho que um lugar de retorno, né, talvez essas premissas seria interessante. Eu acho que um lugar talvez de poder ouvir isso de uma outra forma, assumindo inclusive aquilo que a gente vai chamando de pecado, né. Porque parece que quando você toca isso na coisa: "Não, não, nós não fazemos acepção de pessoas", né, mas do quanto isso, não nos deixa nos haver com aquilo que em nós é, né. Precisamos rever. Exato, que a gente precisa se haver de um outro jeito. Então, muito obrigada pela troca, Ah, né, acho que imagina, é sempre obrigada um a espaço você. Muito bom mesmo. ótimo.